As artes marciais ganharam uma roupagem 100% brasileira recentemente. Isso ganhou o mundo. Mas qual é a relação entre artes marciais e ciência? Hoje, aqui no All That Science, nós recebemos uma figura interessantíssima. Sujeito único, Fernando Yamazaki, mestre de artes marciais. Fica aqui conosco. Fernando, é um prazer grande ter você aqui conosco. Prazer é todo meu, Dr. Pedro. Muito obrigado pela oportunidade. Espero fazer jus a toda essa apresentação. Ô Fernando, então você também não me chama de doutor? Tá bom. Olha, antes de falar um pouco sobre você, sua trajetória, seus mais de 150 títulos, né? Explica pra gente um lema seu. First you learn, then you remove the L. Primeiro você aprende e depois remove o L de learn, que é ganhar, né? Como é que é? Adquirir. Então, eu acho que o mundo está passando muito rápido, as pessoas estão, né? É muito assim hoje em dia, né? E o aprender, a paciência, o esperar, né? Ter a calma, está perdendo um pouco, né, o sentido. Então, eu acho que, principalmente através das artes marciais, é uma coisa que requer muita paciência. Você tem que, principalmente nas artes marciais, você tem que fazer muito que o japonês chama de uchikomi, o americano chama de drill, e em português é a repetição. E você repetir as coisas para você aperfeiçoar, às vezes se torna chato, cansativo. E as pessoas querem que as coisas aconteçam com muita urgência, né? Então, o meu objetivo é fazer com que as pessoas olhem para dentro de si e busquem esse caminho de ter paciência consigo. E aí eles vão alcançar o que eles buscam. Fernando, como ter paciência sem saber se vai dar certo? Porque se a gente já soubesse que vai dar certo, a gente esperaria as coisas acontecerem, não é? Ou não existe em artes marciais o vai dar certo? É o processo que é o importante. Como é que funciona? É o processo que é importante, porque às vezes quando você está fazendo a repetição, você sente a suavidade da técnica, você sente, eu fui perfeito agora. E aí você faz a segunda vez, você fala, nossa, como é que eu esqueci de virar a minha mão? Aí você vai fazer de novo, você vira a mão, mas o seu pé fica um pouquinho longe. Aí você fala, nossa, e aí você vai parar, vai se analisar, e aí você vai tentando repetir cada vez mais. Aí você vai entendendo que a técnica vai começar a se encaixar. Então, eu acho que a arte marcial te dá esse poder. Por isso que as pessoas passam, por isso que a gente trabalha muito na autoconfiança de cada um, né? Uma coisa muito engraçada que nós tínhamos aqui, meu irmão fazia muito isso, que é o aluno que ele sentia que não tinha essa autoconfiança, né, não tinha o equilíbrio, às vezes ele chegava para o cara, né, conversava, entendia a necessidade de cada um. E depois de 6 meses ou um ano, a gente senta com o aluno aqui, eu tinha um espelho aqui, eu botava o espelho e falava, você se vê da mesma maneira que você se viu algum ano passado? Você via muita gente fazer assim, não. Falei, então, como você se vê hoje em dia? E aí você vê o resultado positivo. Esse é o segredo da arte marcial, esse é o segredo da paciência que a pessoa tem que ter. Eu acho que a certeza que vai dar certo, nós não temos esse poder. Mas a certeza que você pode melhorar, nós temos esse poder. Depende de dom? Não. Ou é para, não vou dizer para todo mundo, mas é para a grande maioria. Quem quiser pode tentar que vai ter
vai sentir a então, melhora? Um cara fantástico de todos, assim, e eu pude conviver, o mestre Hélio Gracie, né? Apesar de ele ser uma linha reta de palavras duras, mas é um cara de uma sabedoria que ele sempre falou: é muito fácil você dar aula para o campeão, agora eu quero ver você pegar o burro e fazer o burro aprender jiu-jitsu. Né? A palavra é dura. Hoje em dia nem se pode mais falar dessa maneira. Mas o meu desafio como professor, tanto que eu gosto e tenho o prazer de ter crianças com problemas de comportamento, né? com autismo. Eu posso citar um caso, inclusive ele estava aqui hoje, o pai estava treinando aqui hoje. Ele chegou aqui na minha academia. Eles são da Coreia, né? São descendentes de coreanos. Ele falou assim: professor, primeiramente eu levei meu filho para treinar numa academia de taekwondo porque eu sou coreano. Então todo mundo corria nessa direção e meu filho corria nessa direção. No primeiro dia, no segundo dia, todo mundo riu e meu filho estava rindo. No terceiro dia, meu filho começou a chorar, porque ele viu que tinha alguma coisa errada e estavam rindo dele. E meu filho nunca mais quis voltar na academia de taekwondo. Por isso que eu estou trazendo meu filho aqui. Eu falei: deixa comigo. Peguei o menininho pela mão, ele todo inseguro, chorando, não queria largar o pai. Peguei pela mão e comecei a fazer o aquecimento junto com o menino. Isso foram 5 dias fazendo isso, até que o menino começou. E você correu na mesma direção que ele, ao contrário dos outros? Com o grupo. Não, eu fiz o grupo. O grupo ia para a direita, eu ia para a direita junto com ele, para que ele entendesse a direção que ele tinha que ir. Depois de uma semana ele entendeu. Acho que ele caiu na rotina. E entendeu perfeitamente o que ele tinha que fazer. E aí, na parte técnica, que é uma coisa muito complexa, então, com criança você não pode apenas verbalizar. Você tem que verbalizar e você tem que tocar. E eu ia falando, tocando, põe o seu pé direito aqui, a mão aqui, e aí foi. Depois de 1 ano, o filho dele estava competindo, participando de todas as competições, ganhando medalhas. E um dia eu resolvi perguntar para ele, eu falei: você voltou com seu filho no médico? Eu chamei ele no escritório. Ele sentou na cadeira e começou a chorar. Eu falei: o que aconteceu? Piorou a situação dele? Ele falou: você curou meu filho. Eu falei: peraí. Ele falou: eu fui no médico e meu filho não tem diagnóstico de mais nada. E aí eu vejo esse comportamento de diversas maneiras, né? Vamos dizer, na minha geração aí no Brasil, que todo mundo entrava no guarda-chuva, no estigma. Esse menino aí é hiperativo, esse menino aí, né, é maluco. Todo mundo é maluco, né? Ou era maluco ou era retardado. Então, hoje em dia tudo tem nome, né? ADHD, ADD, não sei como fala em português, né? Então temos distúrbio para tudo e temos medicamento para tudo também. Então o que eu pego as crianças, que o pai fala que tem esse desvio, eu falo: deixa comigo, bota aqui na minha mão, aí vamos fazer o programa de começar o treinamento. E eu começo a fazer a criança treinar, suar, gastar toda essa energia, e aí aos poucos nós vamos ver como é que a gente vai chegar nesse ponto. E hoje em dia eu tenho crianças que não tomam mais medicamento. Que coisa espetacular. Fernando, agora há pouco você falou, quando você começou a contar essa história da criança, você falou do seu irmão. Você vem de uma família de artistas marciais, né? Conta um pouco mais sobre isso. Tá no sangue, não? Como é que funciona? Tá no sangue. Nosso berço, eu não tive berço, eu nasci num tatame, então eu acho que assim, meu pai, meus avós vieram do Japão
eu acho que numa segunda leva de imigrantes, por volta de 1920, né, saíram de Kumamoto, no sul do Japão, e vieram com a promessa de receber um pedaço de terra no Brasil para que pudesse desenvolver, né, na parte agrícola. Mas a verdade era uma mentira. Para que região do país que eles foram? São Paulo. São Paulo. Chegou em Santos, mas só que tentaram escravizar meus avós. E aí a colônia se movimentou. Se eu não me engano, eles foram para Lins, onde meu pai nasceu. E aí de lá passaram a morar em Tremembé. Aqui perto. Onde meu avô trabalhava numa plantação de tomate. O dono das terras, um japonês também, deu uma casa para eles morarem, e ele dividia 50% com o dono da fazenda. Na fazenda tinha um japonês que dava aula de jiu-jitsu, mas era aquele jiu-jitsu antigo. Não era o jiu-jitsu da família Gracie, onde meu pai começou a treinar. E no primeiro dia que meu pai entrou para treinar, de faixa branca, ele tomou uma queda e tirou o braço fora do lugar. Ele ficou 1 mês fora sem treinar. Primeiro dia? No primeiro dia de aula. A metodologia era muito boa de ensino. Mas ele nenhuma. Então, aí meu tio continuou a treinar, que é mais velho que ele. E depois que meu pai se curou, ele falou pro meu avô: não quero mais treinar isso aí. Meu avô pegou ele pelo cabelo e falou: não, você vai. E aí meu pai teve que voltar a treinar. Aí depois saíram da fazenda, vieram para São Paulo e começaram a treinar com o mestre Ryuzo Ogawa, que veio do Japão e foi uma das primeiras academias em São Paulo. De judô? De judô, mas antigamente se chamava jiu-jitsu, né? E aí meu pai treinou lá durante muito tempo, até chegar à faixa preta, competiu várias vezes, ele e meu tio. E em 1956 eles abriram a primeira academia em Yamazaki. Se eu não me engano, no bairro da Ana Rosa, em São Paulo. Foi ali que começou a academia. E aí... Deve ter sido um dos primeiros de São Paulo, talvez, não? Eu acredito que não, mas foi... Né, acho que tinha muito pouco, né? Mas... Não sei, esse dado eu não tenho. Porque tudo isso estava acontecendo, invenção do judô, não é? Jigoro Kano, tudo isso é fim do século XIX, começo do século XX, né? Tudo isso estava acontecendo ao mesmo tempo, não é, Fernando? Tanto que na minha casa, eu lembro que tinham revistas antigas, eu lembro a data até hoje, 1964, uma revista de judô, que dizia assim no canto esquerdo, judô, e embaixo dizia assim, o jiu-jitsu moderno. Então, quer dizer, a transformação, o que eu sei dessa história é que quando o Jigoro Kano conseguiu fazer aquela apresentação para o imperador, logo após o judô ser aprovado, ele enviou cartas a todos os discípulos do mundo inteiro, dizendo que o nome do jiu-jitsu passaria a se chamar judô, né, devido à aceitação, à fundação da Kodokan e etc. E a família Gracie disse, aqui não, nós vamos manter o nome de jiu-jitsu. E assim começou a divisão e a família Gracie começou a difundir dessa maneira. Interessante. Me diz uma coisa, o que você me contou aqui traduz, na minha maneira de ver, o porquê que artes marciais são artes, na verdade, não é? Porque repetição é para todo mundo, né? Quem é que não pode ser artista? Ninguém. Todo mundo pode pensar artisticamente, né? Repetição, mas ao mesmo tempo técnica, pensar na estética, na beleza, no refinamento, melhorar sempre o tempo inteiro.
tem que ver com alguma coisa de foro muito íntimo, mas a gente faz isso para outros verem. Na arte é assim também, não é? Então, artes marciais, de fato, é um tipo de arte, não é? Você concordaria com isso, Fernando? Muito. Eu até brinco com os meus alunos, que eu falo para eles, eu falo, olha, vocês não têm que... a técnica que eu passo para você é a sua base. Só que cada um pensa de maneira diferente, o seu biotipo é diferente do meu. Eu sou baixinho, pequenininho, troncudinho, você é alto, longilíneo, você é mais pesado, você tem um tronco mais avantajado. Então, cada um tem o seu biotipo e cada um tem a sua preferência. Então, o que eu falo para eles, a única coisa que eu te dou é a tela, o pincel e as tintas. E digo mais ou menos o que você tem que fazer. Hoje você vai desenhar uma casinha com sol. Então, amanhã você vai desenhar um rosto, amanhã você vai desenhar o corpo inteiro. O que você vai interpretar a partir do que eu te dei, como você vai botar na tela, é seu. Então, você tem que usar o dom da arte. O artista é você. O lado marcial é o lado... a razão, é o lado da dedicação que você vai ter que ter para que você possa ter esse resultado. Agora, já que você falou em razão, deixa eu fazer agora uma outra analogia, não com a parte artística, porque artes marciais tem arte até no nome, não é? Mas essa questão mais intelectualizada, não é? A gente pode fazer uma analogia com ciência também, Fernando, porque ciência é aquilo que você pensa, constrói uma determinada hipótese, vai lá, executa, aquilo funciona. Eu consigo transmitir para alguém e explicar o que foi feito, por que foi feito. E depois essa pessoa, pegando esse mesmo método, consegue repetir e replicar. Não é? E eu também consigo fazer com que, se isso for verdade, seja aplicável para todo mundo. Não é? Não existe ciência oculta mais. Então, será que artes marciais também não tem esse lado? E tem uma outra questão que é o tempo inteiro evoluindo. O tempo inteiro evoluindo. Não tem ciência estanque. Não é? A ciência de hoje, ela é a ciência de ontem melhorada. Artes marciais também é assim? Também tem esse conjunto de coisas que eu falei agora? Muito pertinente a sua pergunta, muito interessante, porque e para mim um choque cultural, porque quando nós aprendemos jiu-jitsu no Brasil, agora você como um praticante de jiu-jitsu também, quantos nomes de técnica nós conhecemos, né? Põe a mão ali, agora segura a gola lá. É assim que a gente aprende no Brasil. Verdade. O americano, ele vem fazer aula com um caderno, se eu deixar com um computador, e conforme eu vou explicando e demonstrando, ele vai tomando nota. Quando eu dou aula particular, todos vêm com um caderninho. E vem e toma nota, escreve. Por quê? Eu chamo o americano de book-oriented, né? Que ele aprende tudo através da leitura. Ele escreve e lê e vai ali. Né? Ele não tem o jogo de cintura, ele não tem o molejo que o brasileiro tem. Se você perguntar para o brasileiro qual é o nome dessa técnica que você faz da guarda fechada, não sei, velho. Ué, mas... Não, cara, mas aquele estrangulamento... não tem nome, velho, você vai lá e pega. O americano, ele já sabe que é o samurai choke de não sei da onde, estrangulamento do samurai. Não, o estrangulamento do samurai você vai estar em tal lugar, em tal ângulo, assim, assado. E aí você consegue fazer esse estrangulamento. E aí eu faço uma brincadeira com os brasileiros, e foi até uma discussão que eu tive com o chefe da comissão de arbitragem de MMA do Brasil. Ele é faixa marrom de judô, de jiu-jitsu.
Pô, esses americanos, John McCarthy, não sei o que lá, fica botando nome em tudo. Falei, deixa eu te dar uma explicação. Eu falei, eu quero que você venha do Brasil para os Estados Unidos e você chegue na minha casa. Falei, ó, quando você pegar o avião, você desce, aí você vai pegar um ônibus, depois você pode pegar um táxi, aí você vai pegando as ruas, aí você vai ver um monte de árvore e você vai chegar na minha casa. Como assim? Falei, então, mas eu preciso te explicar o estado que eu moro, o aeroporto que você vai descer, o número do ônibus que você vai tomar e o endereço e o número da minha casa. A partir do momento que eu te der todas essas referências, você sempre vai saber onde você vai estar. Eu falei, é isso que o americano faz. A partir do momento, eu falei, eu posso te chamar de qualquer coisa, mas eu sei que o seu nome é Pedro e meu nome é Fernando. Então, a partir do momento que nós passamos a dar nome às coisas, nós passamos a identificar de uma forma mais fácil. E é o que o americano faz. Né? O americano, ele a orientação dele é muito acadêmica, né? Não tem nada de invenção, de criação. Ele é tudo ali, ó. Ele é retinho, ele não é assim. Mas isso aqui, para ele, serve muito. Então, muitos aprendem aqui no livrinho, tomando nota, no computador. Então, é muito científico aqui. No longo prazo, como é que desenvolve mais? Do jeito mais... no longo prazo, qual é o mais eficaz para desenvolver a arte marcial? É desse jeito mais intuitivo, do jeito mais estruturado, ou é a combinação das duas coisas? Pronto. A combinação das duas coisas, porque o americano, por ele não precisar improvisar, ele fica preso dentro de uma caixinha, né? Então ele só vai naquela caixinha e às vezes ele fica batendo, lembra aqueles carrinhos de bater? Tum, 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 tum. Ele não sabe pular o muro. O brasileiro, se ele vê o muro, ele fala, olha para a direita, para a esquerda, ele fala, preciso pular essa desgraça aqui. E vai e pula. O americano não pula. Talvez né? a gente... Então a combinação dos dois é boa. Talvez a gente tenha que dar essa mudada de chave aqui no Brasil com relação a algumas coisas, né, Fernando? Eu gosto de dar o exemplo do frescobol. Frescobol, você não sabe se é esporte, se é jogo, você não sabe se você está jogando com ou contra, você não sabe se aquilo é campo ou se não é campo, não tem regra, você não sabe que horas que acaba, atrapalha a praia inteira, mas tudo bem. Não é? Do Brasil é tudo relaxado, né? Vamos que vamos. Mas então você sai do Brasil... Então, mas você... Tô te ouvindo. Deixa eu só dar um... Então, e agora, pelo americano ser muito preso, ser muito encaixotado, por exemplo, eu tenho alunos que ele não consegue desenvolver. Que ele para, ele bate no muro, aí eu pego e falo, joga o seu caderno fora. Eu falei, agora você precisa aprender a sentir. Você já conhece a técnica, você sabe descrever a técnica, você tem ela no seu cérebro, agora está te faltando o feeling para executar. Então, como é que você vai desenvolver esse feeling? Você precisa passar pelo problema, você precisa errar para você identificar. E aí sim você vai conseguir o equilíbrio. Em que momento é que você, dentro da carreira, sai de aluno, passa para atleta, de atleta passa para competidor, vira professor, sai do Brasil? Essa trajetória, Fernando, me conta como foi. Quer dizer, você foi em busca do quê fora do país? Achou, não achou? Como é que é a vida fora do país para alguém que teve uma trajetória como a tua, se não tivesse saído? Conta um pouco mais sobre a sua história nessa linha do tempo que eu acabei de descrever. Tá, eu acho que a minha história é a história de todo desportista brasileiro.
Então você começa a praticar esporte, eu não sei desde quando eu comecei, meu pai diz que desde os 3 anos de idade. E aí, para mim, arte marcial é como escovar os dentes, tomar banho, né? É a minha rotina e me alimentar. Então, tudo que nós fazemos de básico na nossa vida, eu tenho arte marcial. Né? Não sei conviver sem, então tem que ser uma coisa diária para mim. E a competição veio desde pequeno, desde antes de eu me entender como ser humano. Eu já competia. E aí, em um dado momento, você começa... quando as oportunidades aparecem de você competir internacionalmente, né, que você começa a ver que aquele cara que é o campeão brasileiro, é o campeão paulista, você começa a se igualar com ele. E aí você fala, bom, tá na hora de... O que eu quero? Eu quero levar isso aqui a sério, isso aqui é o que eu gosto de fazer. E aí você começa, né, buscar alternativas em treinamentos, fazer musculação, as corridas, seja lá o que for, o preparo físico. E aí, né, por exemplo, para mim aconteceu aos 18 anos, eu fui convidado a disputar um campeonato brasileiro de luta olímpica, de wrestling. E o engraçado é que o cara chegou para mim e falou, olha, vai ter um campeonato sábado, isso foi numa segunda-feira. Eu quero que você participe. E eu era muito magrinho, eu pesava 54 quilos. Eu falei, eu sei que você pesa 50 quilos, você vai lutar até 52 quilos. Ele falou, você está dentro do peso? Eu falei para ele, tô. Aí taca o Fernando perder peso daquela maneira louca, né? Mas tudo bem. Eu falei, mas eu não sei as regras. Ele falou, sexta-feira nós vamos ter uma clínica com um técnico americano. Aí fiz a clínica. Aí eu falei, mas como é que finaliza? Que eu sabia fazer, né? Como é que é o ipom do negócio? Você encosta as costas do cara no chão. Eu falei, vale estrangular, vale dar... Não pode nenhuma chave de articulação e estrangulamento. É como judô sem kimono. Eu falei, tá bom. Aí no sábado fui competir, cheguei na final contra um carioca, fui e ganhei do cara. Eu não sabia quem era o cara. O cara era o cara que estava na seleção brasileira há anos. Ele era terceiro na América do Sul. Era um cara muito forte. E eu tive a sorte de vencê-lo. E logo em seguida, na próxima semana, o técnico da seleção brasileira me liga e fala, olha, você vai para a Argentina daqui a um mês. Só que a gente não tem dinheiro para pagar a sua passagem. Aí eu falei, opa, apareceu a oportunidade. E aí que eu falo, a minha vida não é diferente de nenhum atleta. Aí eu vou falar primeiro de uma maneira muito bonita, aí nós vamos em busca de patrocínio. Aí você vai, né, esmolar para poder competir. E aí você vai no supermercado do lado da sua casa, você vai na padaria, aí você vai encher o saco do cara de não sei, até você conseguir o dinheiro para você viajar. Qualquer. Né? O que eu falo é a única diferença de um atleta e de um mendigo é que nós estamos mendigando para poder viajar internacionalmente. O mendigo só pede o almoço dele ali na hora, mas somos mendigos de luxo. Pedinte. E aí consegui fazer a viagem, fiquei em segundo lugar, e aí começou a minha carreira como um atleta internacional. Aí já fui chamado para Jogos Pan-Americanos, Campeonato Mundial, né, fazer qualificatórios para a Olimpíada. E aí começou a carreira começou a voar. Mas quando estamos, né, no nosso país, para a gente se manter, nós temos que dar aula. Então, voltando um pouquinho, meu pai já me botou para ser assistente do meu irmão quando eu tinha 10 anos de idade. Meu irmão com 13 e eu com 10. Dava aula em escolinha de educação infantil para criancinhas, né, de jardim de infância. E aí que eu comecei a aprender. Comecei a ganhar meu dinheirinho, né, a depender um pouquinho menos do meu pai. E aos 13 anos eu peguei minha primeira escolinha para dar aula sozinho.
E aí meu pai me ensinou a ir na fábrica de kimono, que aí tinha que ficar 2 horas e meia dentro do ônibus para comprar o kimono, e aí você revendia para os alunos para poder ganhar um pouquinho a mais para aumentar o seu orçamento. Então toda essa movimentação quem me deu foi meu pai e meu irmão. Você sabe que isso que você acabou de falar é uma situação que para mim é tão nítida, assim, dificilmente você vê um atleta de artes marciais de nível que não seja bom professor também. Diferentemente de outros profissionais, em que você não necessariamente precisa ensinar o que faz, né? Em artes marciais, com muita frequência, você fica professor depois que para de ser atleta. Não é? Porque aquilo faz parte, ter recebido de alguém e passar para uma outra pessoa depois, faz parte da maneira como se forma o atleta de artes marciais. Você concordaria com isso, Fernando? Perfeitamente. Por exemplo, eu não promovo ninguém à faixa preta se eles não passam tempo aqui na academia dando aquilo que eles receberam. Então faz parte para eles, e eu falo para eles, você vai ver o quanto você vai aprender da técnica que você sabe quando você começar a transmitir. Eu falo, e é simples, porque quando eu ensino e você absorve, você vai praticar e você vai executar. Mas para você ensinar um faixa branca que não tem a mesma linguagem que você, que não tem a mesma leitura da técnica que você precisa baixar o nível ao nível do aluno para que ele possa entender a sua linguagem. E aí você tem que pensar em destrinchar a técnica, explicando A, B, C, D. Só assim que o aluno vai entender. E aí o cara fala, nossa, professor, eu sabia da técnica, mas não sabia ensinar. Você sabe que em ciência é a mesma coisa, né? Você está frequentemente um pesquisador de renome, etc., mas você tem aluno de iniciação científica, são garotos 16, 17, 18, 20 anos. Depois você tem o mestrado, o doutorado, estou falando da maneira como é feito aqui no Brasil. Depois você tem o pós-doutorado. Então, de um modo geral, um laboratório bem povoado, muito produtivo, ele tem uma quantidade grande de aprendizes ali dentro e o professor, chefe do laboratório, supervisionando isso aí tudo. E é como se fosse uma massa viva acontecendo com frequentemente 1, 2, 3 gerações convivendo, né? Por exemplo, a arte marcial é uma coisa que ensina muito a gente, porque não adianta eu ficar escondido atrás da minha faixa se eu não sei transmitir. Uhum. Né? Então preciso ter a humildade de entender e falar a linguagem do meu aluno para que ele possa receber aquilo que eu quero, né, que ele aprenda. Existem vários tipos de artes marciais, mas uma boa parte vem do Oriente, do Extremo Oriente. China, Japão, Coreia, há outras, é claro. Mas, de modo geral, quando a gente fala sobre artes marciais, a gente pensa nas artes marciais chinesas, japonesas e coreanas. Isso tudo é muito tradicional, muito baseado em uma tradição oriental, não é? Mas o mundo vai evoluindo e nós estamos em 2023 quase. Como é que junta a tradição com aprimoramento contínuo? Como é que junta ética e comportamento tradicional com marketing, tecnologia? Como é que se juntam esses dois mundos, Fernando? Interessante a pergunta. Eu acabei de chegar da Coreia e do Japão, né? Eu tive o prazer, para mim foi uma conquista pessoal de saber que lá é a terra das artes marciais e eu não fui lá como aluno, eu fui como professor. Eu fui para ensinar, né? Então, para mim foi uma satisfação muito grande poder fazer isso.
Mas, e lá é muito tradicional. O japonês e o coreano, ele prima muito pela linhagem, pelo respeito, pela hierarquia. E já no mundo ocidental, principalmente aqui nos Estados Unidos, que é um país muito dinheirista, é esse contraste do eletrônico, da mídia social, de você dar aula com uma câmera ligada, para que você tenha os likes, os coraçõezinhos subindo pela sua... né? Então, para mim, é um contraste. E eu, como um cara, né, um pouco mais velho, não tanto ligado à mídia social. Eu sou ligado à mídia social, mas eu não sou um escravo da mídia social. Né? Eu digo para todo mundo que eu sou aquele restaurante antigo, de família, que o nono está sentado no caixa do supermercado, a nona está na cozinha com o neto mais velho, e o resto da família um está no bar, o outro está servindo. Então, a minha academia é assim. Você sempre vai encontrar um produto feito com muito amor e carinho, independente da vida eletrônica. Eu não dependo da eletricidade para ensinar nada. Né? Tanto que eu falo, todo mundo fala, nossa, o seu Instagram é uma bagunça. Eu falo, o meu Instagram é meu para botar a porcaria que eu quiser. Você quer ver coisa séria, vai no da academia. O meu você vai ver nego pulando de paraquedas, o meu você vai ver nego pulando de ponte, o paraquedas não abre, o outro que escorregou não sei aonde. Eu falei, porque eu não dependo de mídia social, eu não dependo de likes para nada. O meu trabalho eu faço quando você chega na minha academia, você satisfeito com o trabalho, você vai trazer mais pessoas para que venham treinar porque você recebeu um bom trabalho. Você está recebendo um serviço de qualidade. E assim que faz, como é que você conhece um restaurante e tal? Você pode botar foto do prato, você pode fazer isso, aquilo, né? Mas se você não tem aquela pessoa que fala, nossa, eu fui lá, esse é o melhor. O boca a boca é a melhor propaganda que você pode ter. E agora existe inovação continuada na arte marcial? A arte marcial continua inovando? Fernando, claro que tem, e eu queria que você falasse sobre isso também, claro que tem o aspecto físico, né, da preparação física, nutricional, mental também, há técnicas para isso. Mas, e na técnica da arte marcial, existe aprimoramento contínuo também? Existe. É muito interessante o que você fala. Eu que vivo, né, artes marciais desde que eu nasci, eu lembro meu pai e meu tio discutindo regra. Meu tio foi o cara que desenvolveu a regra moderna do judô. Meu tio foi uma das peças mais importantes da arbitragem do judô mundial. Foi para 4 Olimpíadas como árbitro, e nas 4 foi eleito o melhor árbitro do mundo. Né? Então, a evolução técnica versus a regra. Uhum. Eu sempre vi meu pai e meu tio discutindo muito sobre isso. E hoje em dia, eu vivo isso diretamente. O jiu-jitsu, por incrível que pareça, é uma coisa que não para de crescer. A cada dia, uma modificação aqui, um dedinho que você vira ali, se você fizer isso, muda completamente a dinâmica da luta ou da técnica. E o jiu-jitsu, por incrível que pareça, por você lutar em pé, no chão, o seu oponente em cima, o outro embaixo, do lado, essa forma angular, multidirecional que o jiu-jitsu tem, torna o jiu-jitsu muito interessante. Eu acho que é por isso que o jovem adora o jiu-jitsu, porque é uma coisa que você consegue ter essa evolução infinita. O jiu-jitsu não para. E as técnicas novas são compartilhadas? As pessoas deixam para... excelente pergunta. Então, temos coisa de qualidade e temos muita porcaria. Né? Então, hoje em dia, como todo mundo tem a sua própria emissora de TV,
que se chama telefone celular, Instagram, YouTube e mídia social. Então você vê a molecada querendo inventar uma posição, uma técnica para botar o nome dele, para que o nome dele fique perpetuado, né, dentro do jiu-jitsu, que foi ele que criou. Mas se você vê de uma forma positiva, tá todo mundo querendo estudar, tá todo mundo buscando evoluir e não parar. Fernando, o Brasil tem alguns produtos, vamos chamar assim, de interesse mundial, né? O mundo parou para ouvir a Bossa Nova, para ouvir Bossa Nova, Amazônia, e o jiu-jitsu brasileiro passou a ser uma dessas coisas que é vinda do Brasil, reconhecida no mundo inteiro. Por quê? Porque tem um cara chamado Rorion Gracie, que se meteu a vir para os Estados Unidos na década de 70, começou a ir, voltar, com a mesma trajetória de vender o carro dele, de fazer o que tinha que ser feito para poder vir para os Estados Unidos, e montou uma academia na garagem da casa dele. E aí começou a ir em seminários, porque né, aqui se vende muita fumaça no nosso linguajar, né? Porque minha academia é melhor que a sua, minha arte marcial é melhor que a sua. Ele começou a entrar em seminários e falar: e se eu fizer assim? E aí o professor lá que estava ensinando a baboseira dele lá: mas eu faço isso. Ele falou: posso ir aí? Aí ele ia, botava para baixo, começava a pegar todo mundo em 1 minuto. Num desses seminários foi do Chuck Norris. Uhum. Ele pegou o Chuck Norris e o Chuck Norris era famoso. E a partir daí, ele começou a fazer coisas de dublê, né, na década de 80. Aquele seriado famoso, Casal 20, ele apareceu várias vezes. Ele era o mordomo, né, do Casal 20. O Rory aparecia direto. E aí, até que saiu Máquina Mortífera com Mel Gibson, que o Rorion fez a coreografia. Quando o Mel Gibson pega o cara no jardim da casa, que ele mete um triângulo no cara e o cara apaga. Então, a partir dali, né, todo mundo entendendo que era jiu-jitsu, e depois ali, em 93, ele cria o UFC. Tinha um aluno dele, que era o cara que fez aquele show Human Rights no Brasil, acho que em 96, que se chama Bob Myrovich, que era um dos maiores produtores musicais de Los Angeles. Para você ver, o cara lançou Bruce Springsteen, lançou Tracy Chapman. Ele falava que aqui os Beatles andavam junto com ele. E ele pegou com esse cara e falou: a gente precisa fazer isso. Aí o cara teve a ideia de botar o galinheiro, e aí foi feito o UFC. Então o Rorion foi o cara que, né, idealizou tudo isso. Eu me lembro eu indo disputar um campeonato, o primeiro campeonato mundial de um tal de jiu-jitsu europeu, nós fomos para Dinamarca. Aí chegamos lá, cara, não tinha dinheiro para uniforme, não tinha nada. Eu lembro a equipe americana toda cheia de uniforme, chapéu, um chapéu para cada dia, um tênis para cada dia, uniforme estrelado. De onde vocês são? Nós somos do Brasil. Os caras olharam pra gente assim, né? Falaram: cadê o tacape de vocês? Cadê o cocar? Né? Esses índios estão fazendo aqui. No primeiro dia de campeonato, eu e mais um cara do Rio enfiamos uma porrada em todo mundo, chegamos em segundo lugar os dois. E aí todo mundo falou: opa, a Indiarada tá indo bem, a Indiarada conhece o negócio. E aí começamos a mostrar, falou: a gente é do jiu-jitsu brasileiro, a gente, né, Ultimate Fight, a gente sai na porrada, tal. E aí os caras, opa! Aí no próximo Mundial, já com outra visão. E aí começaram a fazer contato e me levaram para a Europa para começar a dar seminário. Então, em 93, eu introduzi o jiu-jitsu brasileiro na Holanda. Depois fui para a Alemanha, depois fui para a Suécia. E esses países todos têm um judô... Porque eles tinham o judô muito forte, e tinha também o jiu-jitsu, o estilo deles, que começa com soco e chute, e aí quando agarra é o judô,
e quando vai para o chão era parecido com o nosso jiu-jitsu, mas ninguém tinha o conhecimento técnico que nós tínhamos. E aí começou essa desenvoltura. Mas tudo isso vem de um cara chamado Rorion Gracie, é um cara que tem uma visão de marketing como o pai dele, né? O mestre Hélio e o mestre Carlos, eu digo que são pessoas 50 anos à frente em termos de marketing. Quem iria fazer uma família, um com 21 filhos, outro com 19, para fazer um exército de lutador? Ninguém. E eles tiveram essa visão. Acreditaram nisso, botaram a fé nisso, e hoje em dia somos o que somos devido a eles. Quer dizer, é uma mistura de 3 coisas, né, Fernando? E as 3 precisaram existir para criar o jiu-jitsu brasileiro mundialmente famoso. Vou pegar a sua última fala. Marketing, nós precisamos falar o que a gente está fazendo. Dizem que você só sabe que a galinha botou ovo porque ela cacarejou, né? Muito trabalho e dedicação, mas também é uma luta muito eficiente. Você acabou de dizer, chegava nos lugares e finalizava todo mundo. Porque se não fosse isso, também não ia acontecer. Não é verdade? Fernando, agora eu preciso conversar sobre bastidores e curiosidades. Não é uma vida tão rica quanto a sua. Você treinou gente famosa, artistas mundialmente conhecidos, Polícia Federal Brasileira, SWAT. Vamos começar pela SWAT e pela Polícia Federal Brasileira. Você foi chamado para treinar policial? Como é que funcionou isso daí? Isso, em 1996, eu levei um agente da Polícia Federal para competir no Campeonato Mundial da Alemanha. E depois disso ele foi transferido para São Paulo e treinou comigo na Fórmula Academia, dentro do Shopping Eldorado. E aí ele falou: mestre, você não quer ir treinar na Polícia Federal? Você não quer dar aula lá pra gente? Eu falei: com o maior prazer. Aí eles têm uma academia e tem uma associação que se chama ANSEF, que é uma associação à parte dos servidores da Polícia Federal. E aí me colocaram dentro da ANSEF como professor para que eu pudesse receber o meu salário. São Paulo. E aí ingressei dentro da Polícia Federal. E dentro do prédio da Polícia Federal nós montamos uma academia. Então eu tinha um tatame constante ali, que eu dava aula todos os dias na hora do almoço, lá na Polícia Federal. Comecei lá no centro, né, perto do acho que é Antônio de Godoy, e depois quando veio para lá, para de baixo, também nós montamos uma academia lá dentro. E os policiais treinavam contigo, era voluntário? Como é que Não. De agentes a delegados, todos treinavam ali. Quer dizer, quem quisesse treinar, tivesse geralmente quem era de forças especiais e de narcóticos sentia a necessidade de treinar mais, devido a aquele confronto direto. Mas tinham de todos, tinha até estagiários, eu chamava a galera para treinar. E na SWAT, como foi? Então, primeira SWAT, quando veio para a SWAT de Miami, em 1996, né, quem trouxe foi o Dr. Maurício Freire, que era um delegado de polícia de São Paulo, ainda é, claro. Ele veio treinar várias vezes aqui na SWAT de Miami. Ele foi aluno do meu pai, inclusive. E quando a SWAT veio, ele falou: Fernando, vem aqui que eu quero você treinando junto com eles. E eu falei: por que não vamos fazer uma coisa de defesa pessoal com eles? E como o americano é muito arrogante, né, chegaram aqueles caras todos fortes, sarado. E aí eu falei: vamos lá pro tatame. Aí trouxe eles para academia, né, para Fórmula. Todos eles ficaram deslumbrados de tanta gente bonita que tinha ali. Falei: vamos fazer uma brincadeira. Aí eu falei pros caras: tenta me algemar aí. Aí juntou 3, não conseguiram me algemar. Eu bati nos 3. E aí, como é que você faz? Aí eu comecei a explicar. Aí, em vez de eles passarem apenas um dia comigo, passaram os 10 dias. Depois que eles acabavam de dar aula, eles vinham para a academia fazer aula comigo. E aí começou. Toda vez que eles vinham para São Paulo, vinham treinar comigo. E aí veio a Polícia Secreta da Alemanha, veio o Grupo Antiterrorista da França,
E aí passaram a vir treinar direto comigo em São Paulo. E até quando eu me mudei, né, para os Estados Unidos. E aqui, como eu moro em Washington, D.C., né, aqui é onde tudo acontece, é como se fosse Brasília, né? A central da polícia do FBI está aqui, a central do serviço secreto está aqui, e aqui as pessoas, todo policial, ele que treina, o governo paga, o governo paga a mensalidade para ele. Então o aluno, o cara quando se inscreve aqui, eu escrevo um recibo para ele leva lá no departamento de polícia dele lá, o governo passa a me pagar. E aí começou esse tipo de treinamento. E aí me chamaram para dar aula no serviço secreto, só que eu não podia, que eu só tinha green card. Na época eu não era cidadão americano. Aí peguei um aluno meu americano, falei, você vai passar a dar aula aqui. E aí todo mês eu vou lá para dar consultoria. E aí dou uma aulinha, mostro como é que é, quais são as mudanças, pergunto as situações que eles estão passando, né, quais são as dificuldades, e aí a gente faz esse tipo de bate-bola. Você foi ficando famoso e aí os famosos foram te procurando também, não é, Fernando? E tive a oportunidade de dar aula para um monte de famosos aí no Brasil. Acho que o último deles foi o Wagner Moura. E aqui alguns, pelo menos políticos, médicos. Hoje em dia eu tenho um jogador de basquete que ele tem 2,10 metros. Teve que mandar fazer um kimono especial para esse aí, kimono, né? Especial, kimono A7. Para você ver, o tamanho comum de um kimono é A1, A2. Quem é mais gordinho, ou um pouquinho, veste A3, no máximo. Eu nunca tinha visto um kimono A7. Não tem nem faixa para ele. Não, tem que mandar fazer. Tem que mandar fazer. Quer dizer, ele não é tão largo, mas ele é muito alto. Uhum. Ele é muito alto, né? E ele jogou com o Kobe Bryant, ele jogou no Lakers, jogou no Philadelphia. Ele é 2 vezes aquele NBA All-Star. Então você sai com ele na rua, todo mundo sabe quem é o cara, né? Entendi. E o engraçado é que ele veio aqui treinar, ele já veio como faixa roxa, para que as pessoas entendam, faixa branca, faixa azul depois de 1 ano e meio, 2, e faixa roxa depois de 3 anos. Ele veio aqui como faixa roxa. E o meu primeiro desafio foi treinar com ele. Não tive dificuldade, e aí comecei a botar ele para treinar com os alunos. E ele começou a apanhar de todo mundo aqui na academia. Uhum. Aí ele veio me perguntar, ele faz aula particular comigo e às vezes eu trago uns alunos para treinar com ele. Aí ele falou, professor, o que você acha que aconteceu comigo? Eu falei, posso ser sincero com você? Ele falou, pode. Eu falei, a diferença é que por onde você passou, você foi tratado como celebridade. Uhum. A diferença aqui, quando você pisa no meu tatame, você é meu aluno, você é um faixa roxa como os outros. E aqui você vai ser tratado como faixa roxa. Você não vai ser tratado como celebridade. Aqui você fez coisa errada, eu vou chamar a sua atenção. Aqui, se eu sentir que você está com preguiça, você vai tomar um xingo na sua orelha. Porque não é assim. Eu falei, ainda mais você, que você foi um atleta, que você sabe como as coisas acontecem, o que você precisa fazer para você alcançar o êxito, passaram a mão na sua cabeça. Eu falei, eu não vou passar a mão na sua cabeça, eu vou te dar paulada. Ele falou, eu gosto disso. Eu falei, então, é assim que você vai ser recebido. Suponhamos, por exemplo, que em determinada altura alguém precise de um guarda-costas. Vai pensar no Fernando e Amazon. Quem foi que te chamou para ser guarda-costas? Que eu estou sabendo. Então, meu irmão começou a trabalhar nas boates aqui, de segurança. E aí eu orientava todo mundo, dava aula de defesa pessoal. E um dia um policial chegou e falou,
eu fui chamado para ser segurança da Britney Spears, do NSYNC e do Aaron Carter. Aaron Carter acabou de falecer, né? Ele falou, preciso de vocês que vai ser no Brasil. Meu irmão me chamou, falou, Fernando, preciso do pessoal da polícia aí de São Paulo, que eu dava aula ao pessoal do GER, do Garra. Juntei uma meia dúzia da galera das Forças Especiais aí de São Paulo e taca a molecada toda aí pro Rock in Rio fazer a segurança de NSYNC, Britney Spears, Aaron Carter. E aí dividimos a galera. Na verdade, assistimos o Rock in Rio todos os dias. Eu entrava dentro do palco, mas fatos curiosos é que aonde a Britney Spears ia, eu tinha que estar ao lado dela. Inclusive, quando ela queria entrar na piscina, eu tinha que entrar na piscina junto com ela e ficar do lado nadando eu e Britney Spears. Que beleza. E aí depois um dia, numa feira de esportes, o Pelé tava... Pelé, eu falo para todo mundo que parece que você tá perto de Deus. De tão forte que você sente o cara, de tão iluminado que o cara é. Ele chegou e falou, preciso de ajuda. Eu preciso para um outro stand ali que me chamaram, só que vocês podem me ajudar? Aí juntei uns lutadores ali, falei, vamos embora. E o Pelé é tão gente boa, que ele coordena tudo. Ele chegou e falou, olha, Fernando, só não me deixa parar. Deixa todo mundo chegar perto, deixa todo mundo tirar foto, deixa todo mundo pedir autógrafo, só não me deixa parar. Tá bom, Pelé. Saímos, parece açúcar, né? Junta um monte de gente do lado dele, e ele vai andando, aí você vai com a mão nas costas dele assim, aí você vai levando as pessoas que estão tentando parar, eu falo, por favor, anda. Tranquilo. Então essas foram as minhas experiências como segurança, como Kevin Costner. Guarda-costas. Ou guarda-costas. Fernando, para nós acabarmos, uma última curiosidade que eu tenho a impressão que vai surpreender a muita gente, que é a seguinte. Sempre quando a gente pensa em artes marciais e pensa em alguém dedicado, que dedica a vida a isso, imagina que quando você chega na faixa preta, você chega aonde você tinha que chegar, né? Virou rei. O que mais além de rei? Nada mais além de rei. Você já é faixa preta. Mas não é bem assim, não é? Existe alguma coisa depois da faixa preta. Eu queria ouvir queria que você explicasse como é que é ser além de faixa preta. Que faixa é essa que tem depois da faixa preta? É a faixa coral que eles chamam, é a faixa vermelha e preta. Então você precisa ter no mínimo 32 anos na faixa preta para você alcançar essa faixa, esse mérito. E eu fui agraciado o ano passado de surpresa, porque o ano passado a nossa academia fez 25 anos aqui nos Estados Unidos e 65 anos desde que meu pai e meu tio fundaram a academia. E eu não queria, eu já estava confortável com a faixa preta, eu não preciso, né? Essas honrarias não mudam quem eu sou. Eu nunca deixei isso interferir na minha vida. Tanto que as pessoas falam, não, você é mestre. Eu falo, não, eu sou o Fernando. Não sei, eu prefiro me manter com o pé no chão, de forma humilde. E aí meu sócio, de surpresa, chegou na federação, o presidente da federação falou, olha, nossa situação é essa, o Fernando não quer, mas meu sócio, como é meu aluno, ele falou, eu não posso. Aí o presidente da federação falou, não, eu te autorizo a fazer isso. E aí ele escreveu uma carta, mandou um e-mail, mandou o diploma, e assim recebi a minha faixa coral. Muito legal. Bom, eu acho que nós encerramos por aqui. Hoje a gente conversou com o Fernando Yamazaki, mestre, faixa coral de artes marciais.
Ciência e arte permeia tudo que a gente tem sem a gente dar conta, sem a gente se dar conta, eu acho. E aí a gente precisa rever o dia a dia que nós estamos imersos nisso, né? Para reconhecer esses signos de arte e de ciência que nós estamos mergulhados nisso. Fernando, obrigado, viu? Não tem palavra para dizer. Eu que agradeço. Muito legal. Então, já que você não tem palavras para agradecer, eu sei que você foi praticante de jiu-jitsu. Então, eu vou te lançar um desafio. A próxima vez que eu for ao Brasil, nós vamos nos encontrar no tatame. Fechado? Olha, toma cuidado, é perigoso aqui, viu? A gente faz de porta fechada. Se eu te finalizar, eu não conto para ninguém. Deixa comigo. Fechado, então. Chance zero. Muito legal. Vamos lá. Ótimo. Joia, bom demais. E aí trocamos frente a frente, ciência e arte. É isso aí, é isso aí. Pois é, ciência e arte permeiam tudo que a gente faz, todo o nosso mundo, e muitas vezes sem a gente se dar conta. Compartilhe, veja, reveja, vem aqui para o All That Science, envie suas dúvidas, se inscreva. Você não precisa ser um cientista para pensar como cientista. Fiquem bem e até a próxima.